Fala, parte. A nossa história de hoje se chama Justiça Tardia. E ela é dessa edição, ó. Tex Especial Colorida número 12, tá? Ela é a terceira história. Tá aqui, tá? Terceira história dessa edição. É uma história muito legal, eu tenho certeza que tu vai gostar. Antes de começar, deixa o teu like, te inscreve no canal se tu não tá inscrito para receber mais histórias, compartilha com os teus pais, teus amigos para dar aquela força para nós. E vamos para a história. Vamos para nossa história então, Justiça Tardia, né? A gente nota no início da história, né, que tem um senhor olhando para o túmulo de alguém, né? E lá no fundo parece ser uma casa antiga, tipo estilo um castelo, assim, mas uma coisa mais rústica, né? E ele fica olhando e no túmulo diz R.I.P. John Conway, né? E nisso a gente vê que tem alguns cavalos chegando e ele olha para trás, né? Dá para ver que tem um outro túmulo do lado desse aí do John Conway. Então, o local onde eles costumam a fazer os enterros ali. E chegam os caras a cavalo ali. Provavelmente são empregados desse senhor. E um deles fala, Sr. Conway. E ele mostra uma foto, né, de um procurado para um deles e diz, quero o cadáver dele. Provavelmente era algum parente, provavelmente filho do Sr. Conway, né? O John Conway, que foi morto por esse cara que eles estão querendo procurar, né? Ele pediu para procurar e que é morto. E nisso volta a cena já pro cara da foto que ele mostrou, né? Chegando na cidade amarrado e o Tex carregando ele. E ele já olha o pessoal da cidade, o panorama, né? Dá uma risadinha. E o Tex diz, está se divertindo? E ele responde, você viu, Ranger? Mesmo amarrado, todo mundo tem medo de mim. E o Tex fala, não se preocupe, canalha. Quando virem você balançar na forca, o medo vai passar. E nisso alguém olha de longe e diz, raios me partam. Tex, você conseguiu capturar James Foley? E o Tex responde, sim. Este verme parou de assaltar bancos e de matar pessoas. E aí o Foley, né? Agora a gente já sabe que o nome do cara é Foley, né? Responde, no seu lugar eu não apostaria. Vai por mim. Devia ter me matado quando teve a chance. E o Tex acende um cigarro e fica pensando, né? E responde, no escuro do seu cérebro podre se acendeu uma luz, Foley. Sabe de uma coisa, cabeça de bezerro? A sua fama é imerecida. Você só consegue matar pessoas indefesas. E ele fica pensando, né? Nisso o Tex está desamarrando o cara. E aí aquele senhor que estava ali junto com eles diz, Tex, o que vai fazer? Aí o Tex diz, calma, Bart. Se tenho que dar uma lição de bons modos a alguém, prefiro que tenha as mãos livres. Então, quer dizer, ele soltou o bandido para poder fazer uma briga com o cara, né? Dar uma lição no cara. E aí o Foley diz, pior para você, Ranger. E tenta meter um soco, mas erra. No que ele erra, ele toma um no estômago. E o Tex fala, espere para falar, idiota. E aí o senhor que estava junto ali assistindo pensa, né? Vai ser bonito de ver. E o Tex já mete outro murro nele, bem no meio da cara, que ele chega a grunir. E o Tex diz, clareia as ideias. E o cara apaga com o soco. E o senhor que está junto com o Tex ali diz, clarear as ideias, você quase matou. E o Tex fala, que nada, patifes têm a cabeça dura. E o homem respondeu, eu nunca vi um espetáculo tão bonito, garanto. E nisso já aparece ele na cela, deitado, apagado ainda, né? O soco do Tex foi tão forte que ele apagou. E o senhor, aquele que está atendendo, que provavelmente trabalha na cadeia ou é o xerife, mas não se vê uma estrela no peito, né? Pode ser um ajudante. Fala,
vai acordar na gaiola. E o Tex diz, o lugar ideal para ele. E o senhor fala ali, mas eu acho que os problemas não acabaram. E o Tex pergunta, por quê? O canalha não tinha cúmplices? Pode dormir tranquilo, xerife Bart. Ah, então ele é o xerife mesmo, é o xerife Bart. O senhor que estava junto assistindo tudo é o xerife Bart. E o xerife Bart fala, acontece que uma das vítimas do último assalto de Foley era um tal John Conway. Então, o John Conway é aquele... É uma das vítimas, é aquela que o Sr. Conway estava lá no início da história, olhando para o túmulo dele ali no caso, né? E o xerife segue dizendo, cruzou com ele na fuga e o matou como um cão. Nisso o Foley já está acordando na cela, né? E o xerife fala, olha para ele, né, que já acordou na cela e diz, lembra, Patife? E aí o Foley responde, ele teve o azar de cruzar o meu caminho. Era só um dos tantos, xerife. E o Bart, né, o xerife, segue falando, não era um dos tantos. O jovem era filho de Lawrence Cohen, um dos rancheiros mais ricos e perigosos da região. O Sr. Cohen vive recluso na sua hacienda, na margem mexicana do Rio Bravo. Está doente e tem pouco tempo de vida. E o Tex pensa, né? E o xerife Bart continua falando. O filho era tudo para ele. Depois de enterrá-lo, decidiu acrescentar uns zeros na recompensa por esse idiota. E aí o chefe fala, diga a ele que vai economizar o dinheiro. E o xerife diz, não é esse o ponto. O velho Lawrence não tem paciência para esperar um processo. Vai querer ver o imbecil morto já, né? Nisso a gente vê que tem alguém chegando a cavalo ali na frente da cadeia, né? E o xerife segue falando. Se eu o conheço, vai contratar os piores canalhas da região para que levem o cadáver de Foley para ele, né? E aí nisso entra alguém na cela, né? Um rapaz bem novo e diz, ei, pai, prendeu? E aí o xerife fala, Tex, o meu filho Jeff é o meu vice. E o Tex diz, já é homem feito, Jeff. É um rapaz bem novo, né? Que no caso já é o ajudante do xerife. E o Jeff diz, eu queria dizer que o velho Lawrence contratou um bando de Orion Brewer. Já podem estar nas paragens. E aí o xerife diz, péssima notícia. São um bando de lobos. E o Tex diz, sim. Os caçadores de prêmios sem escrúpulos. Piores do que os que eles caçam. E o Jeff, né, o filho do xerife, diz, acha que eles virão aqui? E o xerife Bart fala, isso é certo. E podem botar a cidade a ferro e fogo. E aí o Tex diz, não vamos esperar. Vamos levar o prisioneiro até o Fort Smith. Fica só um dia de viagem daqui. Eu vou com vocês. Partiremos pela manhã. E o xerife diz, tenho 2 homens de confiança que podem ajudar. Jeff, avisa Hillbrook e Redman que estejam aqui na frente antes do sol nascer. E o Jeff responde, sim, papai. Bom, no dia seguinte, né, já está o Tex, né, o cara preso, que é o Foley, né, e mais alguns caras ali que o xerife indicou para fazer a escolta dele. O xerife Bart também tá junto, né? E aí um deles fala, já vamos chegar ao Val. E o Foley, né, o bandido diz, o que está olhando, garoto? Né? Falando com o Jeff, né, que tá junto, né, nessa trupe aí. E o Jeff diz, como? Como você consegue ficar calmo, sabendo o que o espera? E o Foley diz para ele, é a minha natureza. No mundo de cães que latem, eu mordo.
E aí o Tex olha para ele e diz: você se acha um lobo, Foley, mas é só um coiote estúpido. Pare de latir. E nisso alguém tá observando eles com binóculo, né? E tá vindo lá o Tex, o xerife, o Jeff, os outros dois caras que o xerife indicou e o Foley, né? No caso são 6 homens a cavalo. E aí a pessoa que tá observando eles no binóculo diz: por pouco não escaparam. Por sorte, arrumamos um aliado. A sorte não entra, é só questão de dinheiro. Então tem 3 caras atrás de um tronco de árvore observando eles chegar, né? Aparentemente parece que estão antes de um rio ou um lago ali. Acho que é um rio. E aí um deles segue falando: até o mais incorruptível tem seu preço. Vamos abrir fogo quando estiverem no meio do rio. Tentem não acertar o nosso homem. E lembre que o Foley é o alvo principal. E nisso eles chegam na beira do rio, né? E alguém diz: a passagem é tranquila. E aí eles começam a atravessar o rio, né? Fica a meia altura, com água batendo na barriga dos cavalos. E aí um dos caras vê alguma coisa e diz: algo errado? Diz pro Tex. E o Tex diz: um arbusto se mexeu na outra margem. E não tem vento. Tex muito esperto, né? Observando tudo. E aí o Felipe Bart diz: pode ser um animal. E o Tex diz: é melhor não arriscar, Bart. Voltem. Se estiver tudo certo, eu e Bart faremos um sinal. Quer dizer, então deixaram o Foley, né? Ficou o Jeff, mais outro cara cuidando do Foley. E o Tex e o Bart vão ver o que houve. E nisso os caras que estavam esperando eles, né? Para fazer a emboscada, um deles falou: pararam. O maldito Ranger deve ter farejado algo. E o outro respondeu: mas como? Apagamos os rastros e os cavalos estão escondidos. Aí um deles diz: abram fogo. E aí abriram fogo no Tex e no Bart, né? No xerife. E aí o chefe grita, e o Tex grita, né? Pra trás, protejam-se. E começou a comer a bala. Bang, 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 bang. E o Tex já viu onde os caras estão, atrás do tronco, né? E nisso o cavalo do xerife é atingido e cai na água. E o xerife grita: maldição. E aí um deles diz: Bart, praga. E outro grita: vamos para a margem. E aí um dos bandidos que está atrás do tronco já toma um tiro. Ah, já menos um. Mas o Jeff também, o filho do Bart, também toma um tiro e grita: ah. E o Foley também toma um tiro e grita: ah, e cai na água, né? Começou a embolar tudo. E aí um dos caras que estava junto com o Tex ali grita: para trás das pedras. E nisso o Tex fala: Jeff. E Jeff tá meio mal, né? E aí o cara diz: eu dou cobertura. E aí o Tex pegou o Jeff. Nisso o Foley tá com as mãos amarradas na água e grita: eu vou me afogar. E aí o xerife Bart chega a tempo e diz: não chore, Foley, já peguei você. E puxa ele para fora d'água. E o Tex diz: aguente, Jeff. E a bala comendo para lá e para cá, né? Bang, bang, bang. E o Bart diz: fique baixado, Foley. E aí um dos caras que estava junto ali com a patrulha do Tex diz: como está o garoto? E o Tex diz: cuide dele. Cadê o Bart e o Foley? E aí um disse: eles se refugiaram atrás daquele tronco podre, no banco de areias. E aí a bala comendo, bang, bang, já acertaram o outro dos caras lá do outro lado. Ah, já... E aí um deles diz: diabo, cessar fogo. Só sobrou 2, né? Tinha 4, só sobrou 2. E aí eles dizem: queremos o prisioneiro, vivo ou morto. Entreguem e podem ir embora. E o Tex diz: pode esquecer. Quando eu me rebaixar a negociar com canalhas como vocês, o inferno vai congelar. E nisso dos caras que estão cuidando do Jeff diz: Wheeler, tem certeza do que está fazendo? Estamos bloqueados aqui e temos que pensar no garoto. Ele precisa de um médico. E aí o Tex diz: você se preocupa com o Jeff.
Ou é pressa de receber a paga de Judas, Rio Brock? Como? Brower sabia da nossa passagem. E imagino que quem foi o canalha que contou. Quer dizer, o Tex já tá achando que o cara, esse Rio Block ali que tá cuidando do Jeff, entregou eles. Redman, de você eu não desconfio, porque teve o trabalho para se esquivar do chumbo. Mas você, Rio Block, não miraram em você. Só fingiu atirar nos bandidos. Pô, o Tex, em todo aquele tumulto de tiro pra lá e pra cá, conseguiu notar isso aí. E aí o Rio Block diz: não é isso, Ranger. Eu só tive sorte. E o Tex fala: não confio em gente muito sortuda. E aí o cara diz: pro diabo, e aponta a arma pro Jeff, né, pro menino. E aí ele diz: mande o Bart entregar o prisioneiro e acabamos com isso agora. Quando ele fala isso, o Tex chuta a arma da mão dele. Uma coisa você acertou, verme. Vamos acabar com isso. E o Tex meteu uma porrada e já apagou o cara. E aí o outro cara falou: Rio Block, incrível, nós crescemos juntos. E aí o Tex diz: quis jogar sujo, amarre as mãos dele. Nisso o Bart fala: Tex, o que está acontecendo aí? E o Tex responde: estamos viajando com uma cascavel, Bart, mas eu cortei o veneno dela. E aí o Bart pergunta: como está o meu filho? E o Tex diz: fique de olho no Foley, Jeff está aqui conosco. E nisso dos bandidos grita do outro lado: estão se pegando por um homem morto. Vamos resolver isso antes de anoitecer. E o Tex manda um tiro no chapéu dele, né? Tome a resposta. E aí um dos caras pergunta: e agora? E o Tex fala: vou tirar as feras da toca. O rio faz uma curva. Vou atravessar sem ser visto e tentar pegar os patifes pelas costas. Fique aqui com o Jeff. E aí o cara diz: boa sorte, Ranger. E o Jeff tá mal, né? Perdeu muito sangue, tomou um tiro. Enquanto isso, a cena mostra o Philip Bart e o Foley atrás de um tronco, ainda se escondendo para não ser atingido pelos caras, né? E mostra também os bandidos atrás do tronco que eles estão lá, armado, pronto para atirar em quem se mexer. E mostra também um dos caras ali, o que ficou cuidando do Jeff, arrumando ele para deitar ali, botando alguma coisa para ele colocar a cabeça e tal, para ficar bem cuidado enquanto aguarda. E o Tex se apronta para atravessar o rio, protege a arma, né, para não falhar o tiro, né, e vai atravessando. E o Philip Bart diz: que Deus me perdoe, devo pensar no meu filho. Enquanto isso, o Tex está atravessando o rio com a arma em cima de um tronco, boiando para não molhar a arma. E aí o Bart diz: Broen, abaixe as armas, eu entrego o prisioneiro. E aí o Foley diz: não faça isso. E aí o outro gritou: ficou louco, xerife? E aí o Tex pensou: Bart perdeu a cabeça. E nisso os caras que estão atrás do tronco um deles diz: fiquem prontos. Assim que mostrarem a cabeça, matamos todos eles. E o Bart diz pro Foley: a vida do meu filho vale mais que a sua, canalha. E o Foley diz: não pode. Você é um tutor da lei. E nisso um dos bandidos do outro lado diz: estão na mira. Mas escuta um barulho: bang, bang, bang. E os cavalos correndo. E um deles diz: os cavalos, que diabo. O Tex pegou os cavalos dele, soltou e vem em cima de um deles correndo e atirando contra os caras pelas costas. Aí eles tiveram que se virar. Um deles gritou: é o Wheeler. E nisso já outro tomou um tiro. Menos um. E aí o Bart olha e diz: mas que filho do demônio. E aí manda o Foley deitar de novo, deite. Que aí ele viu que não precisava mais se entregar, né? E o Tex vem a galope acertando todo mundo. Bang, bang, E o outro, o ajudante do Tex, também tá atirando do outro lado. E o Tex chega em cima dos bandidos. Mas nisso
O cara que estava preso, né, que tinha vendido para os bandidos a posição deles, ataca o próprio colega com a corda que ele tá preso. E toma um tiro de alguém, bang. E só grita, ah! Eu tiro o Jeff. E o Jeff diz, diga ao meu pai e ah! E o cara grita Jeff, quer dizer, o Jeff deu o tiro no cara e apagou de novo. E o Tex diz, larga o rifle, Brower. Não me dê motivo para acabar com você. E aí o cara diz, vai pro diabo. E toma um tiro também. E o Tex diz, boa viagem pro inferno. E aí o xerife Bart grita, Redman, cadê o meu filho? O Redman é o cara que tinha sido atacado lá e o Jeff acabou ajudando ele, né? Nisso o Redman já tá tapando o rosto do Jeff porque parece que morreu mesmo. Bom, e a cena volta pra frente da casa lá do Sr. Conway, né? Que tinha mandado matar o Foley, né? Aí entra alguém e diz, Sr. Conway. Senhor? Nisso o Sr. Conway tá sentado numa lareira, mas parece que ele já tá branco assim, parece que ele faleceu sentado olhando para a lareira. E aí a cena volta pro túmulo ali onde tava o pessoal ali, né? E um dos caras diz, Conway morreu há 2 dias. O coração dele não aguentou. Brower não chegaria a tempo. Tantas mortes, meu filho Jeff, essa história não faz sentido. Quer dizer, quem estava falando ali não dá para ver nitidamente, mas era o xerife Bart, né? Lamentando a morte do filho nessa situação. E o Tex diz, Foley está no Fort Smith agora. Vai ser julgado e terá o que merece. Foi como o Jeff gostaria, amigo. A justiça venceu. E a nossa história termina aqui. Então, Paty, essa é a nossa história. Me conta aí o que tu achou. Eu gostei, mas ao mesmo tempo achei que o final dela poderia ser um pouco melhor trabalhado, talvez ali com Foley fugindo e o Bart, né, o pai do Jeff, fazendo justiça com as próprias mãos, né, concluindo, né, executando o Foley, que acabou o Foley indo pro forte, mas não se sabe se ele vai fugir, né? Então ficou todo aquele trabalho que eles tiveram, o Jeff acabou morrendo, o menino morreu, e talvez não se tenha resolvido nada em questão de justiça, né? Porque fala em justiça tardia, mas talvez nem tenha acontecido justiça, porque acabou o Sr. Conway morrendo, o filho do Sr. Conway morreu, o filho do xerife Bart morreu, e o Foley, que era a figura central, que era o bandido que começou tudo isso, acabou ficando vivo no final da história. Mas é uma minha opinião. Coloca aí a tua opinião, o que tu achou da história, se tu gostou, se não gostou, se podia ter mais alguma coisa, se podia ter um enredo um pouquinho melhor, que aí eu vou ler e responder as tuas mensagens. Grande abraço, até nosso próximo vídeo. Valeu!